que não gosto de usar essa expressão, mas na falta de outra até então, coincidências, similaridades entre aquilo que enfrentaram os nossos irmãos colossenses e o que a gente enfrenta hoje. Então, o que existia lá na igreja de Colossos? Eles tentavam produzir uma espécie de evangelho misturado, como a gente tem hoje, né? Então, a gente aqui na Bahia, mais especificamente na Bahia, você vai numa igreja e você não sabe se você está entrando numa igreja ou se é alguma, né? É alguma manifestação de outro tipo de religião mística. Por que isso? Porque acaba-se, as pessoas entram na igreja, mas elas não são novas criaturas. Então, trazem uma série de conceitos religiosos errados do passado e começam a aplicar esses conceitos religiosos com informações novas do Evangelho, e o que surge daí, então, é uma mistura demoníaca. É o mais comum, diga-se de passagem, né? É o mais comum. Sabemos que o mais difícil de se achar ainda hoje é a verdade pura. E por isso deveríamos mais ainda nós aqui valorizar o que temos. Dito essas coisas, eu queria já entrar com vocês na carta aos Colossenses, e durante a exposição da carta a gente vai passeando por alguns temas. A carta aos Colossenses, como é característico, né, desse tipo literário, por assim dizer, bíblico, que é carta. Então você tem um tipo literário Evangelhos, você tem um tipo literário Cartas, você tem um tipo literário Apocalipse. Então são tipos de escrita diferentes. Na Bíblia você percebe isso. Então, toda a carta você tem para quem ela foi escrita, Paulo dá uma saudação inicial, depois tem o corpo da carta propriamente dito, e depois a gente tem a despedida final, como foi na carta que a gente estudou aos Filipenses, assim também é em Colossenses. Então, já começamos aqui no capítulo 1 com o quê? Uma saudação. Então, como uma carta que Paulo escreve, Paulo está na prisão, lembrando também que Colossenses faz parte desse grupo de cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. E ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. A ideia, principalmente aqui nessa carta, de Paulo falar dessa forma, é que esta é a carta mais cristológica de todas. Nessa carta, alguns estudiosos costumam dar um tipo de nome a essa carta, né? Supremacia de Cristo, porque Paulo vai enaltecer a supremacia de Cristo, no sentido de que Cristo é insubstituível e, mais do que isso, ele está no controle de tudo e todos, e nada acontece sem uma manifestação clara da sua vontade sobre as pessoas, coisas e circunstâncias. Por isso, Paulo diz, na minha vida eu sou apóstolo pela vontade de Deus. É a vontade de Deus. Mesmo quando a nossa vontade é manifestada, saiba que a vontade de Deus é que nos fez manifestar a nossa vontade. De que forma? Deus não pega ninguém pelos cabelos, como já dizia um pastor do passado. Ele troca o coração. Então, aquela antiga criatura que não amava a Deus e nem as coisas de Deus, passa a amá-lo, uma vez que ele deu um coração novo. Várias passagens bíblicas nos mostram esse tipo de princípio. Mais especificamente o livro de Ezequiel, que vai falar que ele vai tirar o coração de pedra e colocar em coração de carne. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Eu queria parar aqui. Hoje de manhã eu estava em oração, estava estudando, e tive um direcionamento claro de dividir com os irmãos um texto que eu até coloquei parcialmente hoje no Instagram e creio que no WhatsApp da gente. Isaías capítulo 6. Então eu queria abrir lá e mostrar que, assim como Paulo fala aqui que é pela vontade de Deus, a gente vê como isso acontece na vida do profeta Isaías, por exemplo. E olha que o profeta Isaías já era profeta, né? O livro de Isaías, o capítulo que todos vocês já sabem, nessa altura, é o capítulo 6. Essa manifestação, muitas vezes esse texto é usado para falar da santidade de Deus como atributo, né, mais importante, mas o nosso prisma aqui hoje não vai ser esse, e sim como essa onipotência de Deus se manifesta na vida dos seus obreiros. Isaías aqui como exemplo.
capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, todos vocês sabem que eu vou falar aqui, eu vou falar de forma repetida, sei que vocês são estudiosos da Bíblia, então tenham paciência. Sei que todo mundo sabe o que eu vou falar aqui. O rei Uzias era primo de Isaías. O rei Uzias foi um rei que teve o seu reinado dividido, por assim dizer, em duas partes. Ele fez coisas muito boas, estimuladas por Deus, aprovadas por Deus, mas isso acontece com o cristão também, por isso temos que ter muito cuidado, mas esse sucesso de Uzias se transformou em soberba. Então veio uma correção severa da parte de Deus, por meio de uma enfermidade, que foi a lepra, e ele morreu assim. E ele morreu com descrédito para com o seu povo. E a preocupação do profeta Isaías, como líder espiritual, era: meu Deus, a gente teve um rei assim, que até certo momento foi tão usado por Deus, e agora quem é que vai liderar? Porque a tendência é só a gente ruim e a pior. Então a gente teve assim, a oportunidade de ter um rei que foi guiado por Deus por um tempo, e mesmo no finalzinho da vida dele errou. E agora, quem é que vai por nós? Muitas vezes é a preocupação de muitos, quando uma pessoa, por exemplo, como um líder como Moisés, quando morreu, Josué, e o povo ficou todo inseguro. E a gente tem isso, Como é que vai ser a nossa vida quando determinada pessoa que é usada por Deus não estiver mais conosco? Vai ser do mesmo jeito que é. Deus está no controle. É por isso, a gente fala determinadas coisas que, na maioria das vezes, a gente não acredita 100%. Eu estou dizendo isso para ser bem legal com vocês. Eu poderia dizer, na maioria das vezes a gente não acredita no que a gente professa. Como Deus está no controle, Deus me protege, Deus me guarda. Será que você confia mesmo nisso? Então, por que tanta preocupação, angústia? Então, aqui no capítulo 6 de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele não viu o Senhor, simplesmente. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o que o Senhor quer manifestar aqui? A sua soberania. O trono é para o rei. Só um rei se assenta no seu trono. E não é um trono qualquer, é um trono que fica no alto. Por isso o Senhor Jesus já nos dizia: Pai nosso que estás nos céus. Assentado no seu alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. As abas, irmãos, é o que a gente chamaria hoje, de forma muito carinhosa, da bainha da calça. É a parte mais inferior da vestimenta. As abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins a gente gosta de dividir classe de anjos. Querubins está lá em cima, serafins mais aqui, aí tem o arcanjo. Não tem isso na Bíblia, não. Na Bíblia só tem anjo e tem arcanjo, que é um só. Miguel é o chefe dos anjos. É como tem gente que gosta de dar nome a anjo, não tem? Azazel, Misael, tudo termina com El. Aí você procura na Bíblia, só tem dois: Miguel e Gabriel. E Azazel? Não sei. Não faço a mínima ideia de onde é que o pessoal tirou esse nome. E não é da nossa conta. É como dar nome para demônios, Também não é da nossa conta. O nome deles é deles, Deixa eles por lá. Então, mas o que é serafim? Serafim significa literalmente seres de fogo. Não é uma classe especial de anjos. São anjos que têm essas características. Eles estão em chamas. Serafins estavam por cima, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 3 vezes, é o Senhor dos exércitos. Por isso que se fala que o atributo santidade de Deus é o mais elevado de todos, porque é o único atributo que aparece na terceira potência, por assim dizer. Você não vai ver Deus é amor, amor. Deus é justiça, justiça, justiça. Justiça é atributo de Deus, amor é atributo de Deus, ira é atributo de Deus, mas a santidade é o único que aparece dessa forma. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí fica a pergunta: mas como assim? Eu não estou vendo isso. O que eu estou vendo é os homens se matando, as coisas indo de mal a pior. A ideia de glória de Deus, irmãos, é justamente mostrar que, independente do que tenha acontecido, de mal aqui na terra, por assim dizer, isso faz parte de um plano.
Deus tem um plano. E quando começou esse plano? Antes do começo. Mas assim, quer dizer que Deus já sabia que Adão e Eva iam pecar? A essa altura você vai me fazer essa pergunta? Acho que a gente está um pouco tarde para isso, né? Mas eu vou responder a si mesmo por educação. É claro que ele sabia, né? Deus sabia, Deus sabe de tudo. Deus sabia que um anjo ia se voltar contra ele? Sabia. Ele sabia. Não deixou de fazer o que fez, né? Então o plano de Deus começou antes do começo. E no princípio era só Deus. Ele não estava carente. Ele não estava se sentindo sozinho no universo, porque um dos atributos de Deus é sua autossuficiência. Mas ele quis criar todas as coisas. E aconteceu o que aconteceu. E a gente já conhece a história, né? Então aqui ele fala sobre isso. A terra está cheia da sua glória. Porque até quando coisas aparentemente ruins acontecem, isso não significa que Deus esqueceu da gente, pelo contrário. Que a história está seguindo o seu curso. Como Deus havia dito desde o princípio. Então, toda vez que eu e você estivermos diante de situações, né, que as pessoas costumam chamar de catástrofe, desastres, não é assim que a gente chama de aquilo que a gente já esperava. Por exemplo, a situação do Covid. Alguém aqui já leu o sermão, né, escatológico de Lucas 21? E surgirão epidemias em todo o mundo. Irmão, você sabe o que quer dizer isso no século I? O termo pandemia vai surgir séculos depois. E já está na Bíblia. Então, mais prova do que isso, irmãos, só para quem não tem fé. E aí não adianta provar para quem não tem fé, vai continuar sem acreditar, como já diria Agostinho. As bases do limiar se moveram. Versículo 4. A voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim. Eu acho interessante que as pessoas dizem se aproximar de Deus e elas se sentem mais especiais por isso. Na Bíblia é o contrário. Quanto mais próximo de Deus, mais pecador você se acha e se sente. É por isso que tem tanta gente que se sente especial na igreja. Como assim, pastor? Você não entendeu? É porque essas pessoas estão bem longe de Deus. Então não tem como perceber as suas próprias sujidades. Quanto mais luz, mais compreensão da sujeira está sobre nós. E aqui acontece com Isaías. E olha que Isaías é um homem santo, ele já é profeta aqui. Não é como Paulo, que perseguia cristão, teve a experiência de Damasco, tudo mudou. Não, Isaías é profeta aqui. Mas Deus estava chamando ele para algo mais intenso, mais profundo, mais de perto. Como aconteceu com Jó, por exemplo. Jó já andava com Deus. Mas ele conhecia Deus de ouvir falar. E Deus queria gerar em Jó mais intimidade. E a gente percebe isso no final do livro. Os meus olhos agora contemplam o meu Senhor. Versículo 5. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. Mas como eu estou perdido? Como é que você está perdido? Você é maluco? Aproveita o momento. Você está tendo o melhor momento da sua vida. Você está diante do seu Deus. Eu sei, mas agora deu para ver quem eu sou. Eu acho interessante quando alguém diz que acha que merece o céu. E é de assustar que a maioria dos cristãos acham que merecem o céu. É meio que se Deus não levar eles para o céu, Deus é injusto. Não, é o contrário. Deus nos leva para o céu, não é que ele é injusto por isso. Ele é misericordioso. Porque se ele fosse justo, era todo mundo inferno. Mas ele escolheu exercer essa justiça sobre o seu próprio filho, fazendo ele ficar doente, sofrer, que a gente já sabe. Isaías vai falar aqui no capítulo 53, a gente vai ouvir dos lábios ou da caneta de Paulo coloquei-la, em 2 Coríntios. E Deus fez aquele que não conheceu pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E veja, ele nem está falando do pecado, ele está falando só da manifestação do pecado. Como assim?
Vocês já leram os evangelhos? Alguém aqui? Tem 4 na Bíblia, só para que vocês saibam. E nos evangelhos está lá o Senhor Jesus dizendo que a gente sabe o que está dentro do coração humano se a gente tiver uma boa audição. Porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Então, quando você vê, melhor. Quando você ouve o que ouve nos dias atuais, não se engane. Está vindo de um coração que é 10 vezes pior do que o que saiu pela boca. Então aqui ele diz, lábios impuros, e habito no meio de um povo. Por que ele fala sobre isso? Porque ele sabe que é mais fácil para a gente se contaminar com o pecado do que a gente contaminar os outros com a nossa santidade. Por isso Paulo adverte, as más companhias corrompem os bons costumes. Por isso que Paulo vai dizer com aqueles que têm aparência de piedade, mas não são piedosos, que a gente deve fugir deles. E ele continua. Os meus olhos viram o rei. É maravilhoso porque ele fala de Deus como rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tiraram do altar uma tenaz. Uma brasa tocou na minha boca e disse, eis que ele tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. E perdoado o teu pecado. Eu acho interessante que o pessoal diz que tem encontro com Deus, tem até encontros evangélicos que recebem esse nome, né? Encontro com Deus. E assim, na Bíblia eu vi que Jacó encontrou com Deus, ficou manco. Na Bíblia eu vi que Deus encontrou com Moisés e quase mata ele numa hospedaria. Na Bíblia você vê encontrando aqui com o profeta Isaías e queimando a língua dele. E hoje o pessoal diz que encontra com Deus e não sente nada. Mas como é isso? Estranho, porque Deus continuou mesmo. Da tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Agora aqui, versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor. E esse é o versículo que eu postei hoje. E eu me emociono quando eu falo desse versículo. Graças a Deus já me emocionei o suficiente mais cedo. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? É a pergunta hoje. A seara é grande e os ceifeiros. E não adianta fazer fábrica de ceifeiro, porque não dá. Você até pode clonar a ovelha Dolly, mas você não pode fazer ceifeiros. Não dá. Tem que nascer de novo, antes de ser ceifeiro. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E é interessante isso, porque veja, ele está com seres angelicais de fogo, literalmente, falando da sua glória, do seu poder, e ao mesmo tempo ele não tem pessoas que o representem aqui na terra como seu povo. É estranho isso. Eu sei que Deus é Deus. E quando ele vier na terra procurando alguém que tenha fé, será que ele encontrará? Está na Bíblia. Hoje muita gente diz que é cristão, muita gente diz que é evangélico. Mas quantos são servos? A gente não tem tempo para estudar a Deus, imagina para se qualificar para ser servo de Deus. Mas Isaías não. E é isso que é maravilhoso. O servo de Deus, quando está diante desse cenário, ele se apresenta. É por isso que em Malaquias o Senhor faz questão de dizer, olha, eu vou mostrar para vocês mais uma vez a diferença que eu faço entre aqueles que me servem e os que não me servem. O Senhor Jesus fala de outra forma, ele diz, vocês vão ver a diferença do ramo que dá fruto para o ramo que não dá fruto. O ramo que dá fruto, eu podo para que ele dê mais fruto ainda. E o que não dá fruto, eu corto, jogo fora, não presta para nada. Que ramo é você? É você que tem que dizer. Isaías disse que ramo ele era. A quem enviarei, quem há de ir por nós? E disse eu, eis-me aqui, envia-me. É lindo demais, né? Uma pessoa que se apresenta desse jeito. Mas é maravilhoso mais ainda que Deus não quer enganar ninguém. Ele joga limpo. É como o Senhor Jesus falando, vocês têm certeza que querem continuar me seguindo? Você viu que a maioria desses aqui que se diziam meus discípulos, não eram seguidores não, ali em João 6. Diziam discípulos de Jesus. E o discípulo já sabia, tinha que renunciar a tudo
tomar sua cruz e seguiu, já sabiam. Mas quando eles viram o que Jesus pregava, a maioria se assustou, só ficou 12. E um deles, você já sabe que é o diabo, Judas Iscariotes. Então Jesus disse, vocês não querem também ir? A hora é agora. Quer ir também? É como eu falei recentemente com alguns irmãos. Irmão, não ache nunca que eu vou pedir alguma coisa a alguém para fazer aqui na igreja. Não quer fazer, é você que perde. Você não é obreiro aqui na igreja. Quem está perdendo? A igreja? A igreja nunca perde nada. A igreja tem um dono que é Cristo. Você que não faz a obra de Cristo aqui é que está perdendo a oportunidade de tesourar no céu. E talvez nunca tenha uma oportunidade igual a essa. Por isso tenho misericórdia, compaixão de alguns que estão na igreja com o espírito do sanguessuga. Dá? Dá. Uma das coisas que mais me assusta é quando alguém fala, eu não sinto muito amor nessa igreja. E eu digo, agora de forma muito direta, não é uma indireta para ninguém, é uma direta para todos. Se você um dia manifestar dessa forma que não sente amor aqui na igreja, pense no amor que você tem para com a igreja. Amém. Porque se você tivesse amor para com a igreja, você nem pensaria no amor que a igreja tem para com você, porque isso não seria importante. Então, quando dá tempo de você ter a sua opinião, não estou me sentindo amado, estou, meu Deus, sou uma vítima de uma igreja fria, liderada por um homem gelado. Se você está pensando nisso, é porque talvez o mais gélido de todos aqui seja você. Quando a gente gasta tempo humano, a gente não tem preocupação em ser amado. Até por isso, o amor ágape é diferente dos outros tipos de amor, como o filéu, como o eros. E ágape, o amor que Cristo nos ensina a ter. Versículo 8. Eu ouvi o Senhor dizendo, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha, o Senhor não diz ir por mim, ir por nós. Envia-me a mim, Senhor. Versículo 9. Então, ele me disse, vai e diz a este povo. Aí você está pensando que, você vai dizer para o povo, todo mundo vai se converter, vai ser aquela coisa linda, Ouvi e não entendais. Olha, então quer dizer que eu vou enxugar gelo? Como é que é isso? Eu não me alistei para isso. Então saia do exército. E se você que é soldado está querendo dar ordem, você não entendeu a sua função aqui. Deus não precisa de orientação. Ele é a própria sabedoria. Vermes somos nós. Ouvi, não entendais. Vede, não percebais. Torna insensível o coração. Você está entendendo que à medida que a verdade é pregada, o coração insensível se torna mais insensível ainda. O sujo, suja-se mais ainda. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos. Isaías escreveu isso, irmãos, centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo. E Jesus vem e repete a mesma coisa. Endurece os ouvidos. Paulo diz que chegará um tempo em que as pessoas não suportarão e fala de que órgão? Ouvido. Não suportarão ouvir, e como se tivessem um comichão nos ouvidos. Endurece os ouvidos, fecha-lhe os olhos, porque o príncipe deste século cega. Fecha-lhe os olhos, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E se converta e seja salvo. Falando de salvação, bem antes da apresentação do Evangelho, de forma mais clara, como foi no caso, quando Cristo veio ao mundo. Então disse eu, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. Você fala, não é possível. E eu vou trabalhar num ambiente desse. Eu acho que eu vou pedir minhas contas antes do primeiro dia de trabalho.
É por isso que a maioria das pessoas não quer servir numa igreja bíblica como a nossa. Porque a gente não vai mentir para você. Então, você não vai receber brochezinho de obreiro. No final do ano não vai ter placazinha com seu nome. Né? Nem crie essa expectativa falsa, por favor. Né? Então, as pessoas se sentem, né, desprestigiadas em uma igreja bíblica. É interessante a pessoa querer ser prestigiada sendo cristão. Porque só ele é digno de toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Voltemos, versículo 12. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se eu vou pregar o evangelho, a coisa vai piorar. O povo vai achar que eu não tenho crédito, e o evangelho faz mal. É melhor eu ficar do jeito que estava. É isso mesmo. As pessoas vão achar isso mesmo. E faz parte do plano de Deus. Para que só creia aqueles que devem crer. E o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Por quê? Porque quando o Senhor faz algo, é a vera. Vou destruir o mundo. Viu, Noé? Vi. Mas será que não vai ficar nenhuma partezinha assim, bem alta, assim, sem o dilúvio chegar? Vai não. Se não tiver na arca, já é. E foi assim que aconteceu. Vou destruir Sodoma e Gomorra. Sobrou alguém? Sobrou. Era para sobrar 4. Mas teve um que desobedeceu. Melhor, uma que desobedeceu, olhou para trás e só sobraram 3. Porque estavam bem longe de Sodoma e Gomorra. Porque todos que estavam lá foram mortos, como o Senhor disse que faria. É engraçado que, mesmo tendo isso na Bíblia, de forma repetitiva, as pessoas não dão crédito à ira de Deus. Parece que a ira de Deus é mais ou menos aquele pai, né? Aquele pai banana, que fica só dizendo, se você não parar, eu vou lhe bater. E o filho já sabe que não vai bater. E o filho, né, faz e acontece, e o pai não faz nada, só faz ameaçar. Então tem gente que acha que a ira de Deus é mais ou menos assim. Ele não vai fazer nada não, ele fica dando esse negócio de ameaçar, mas no final ele é da galera. Né? Ele é com a gente. Ele não disse que não ama a gente? Como é que ele vai se irar com a gente? Não pode. Pode. O Deus da Bíblia pode. Inclusive a ira é um dos seus atributos. E a ira dele é justa, diferente da nossa. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, os quais depois de derribados ainda ficam o toco. Assim, a santa semente é o povo. A ideia é mostrar que o fogo, ele destrói somente o que não presta. Vai ficar alguma coisa, e aquela coisa era o que prestava. E o que é que aconteceu com o fogo? O que é que o fogo exerceu sobre ela? Purificação. É por isso que é necessário que sejamos provados, que passemos por uma série de situações, para que assim como o fogo purifica o ouro, nós somos purificados por meio das provações. Então, dito essas coisas, eu quero voltar com vocês a Colossenses e mostrar que é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele é apóstolo, como Isaías era profeta, e isso pela vontade de Deus. Então, não adianta você se autodenominar apóstolo, como muitos fazem hoje. Não é. Eu sou pastor. Sim, por quê? Porque um grupo de pastores botou a mão na minha cabeça e disse que eu sou pastor. Isso não dá, não vai, não. Homem fazendo outro homem. Não, meu filho. Só quem pode testificar a respeito do seu chamado é Deus. E se você é pastor, vão ter características de pastores que você vai ter. Porque Deus, quando faz um pastor, ele faz exatamente como ele disse que faria. As características que, por exemplo, Paulo fala nas cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Aquelas qualificadoras, na verdade, não é algo que alguém vai criar ou cultivar. Não, você vai investigar
para ver se aquele que se autodenomina pastor tem aquelas características, senão é uma fraude. Ali não é para você ter aquelas características, não. Ali é para identificar se você já tem. Porque se você não tem, você é uma fraude. Você não pode obter aquelas características por esforço próprio. Voltando aqui, ainda estamos no prefácio, na saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Por vontade. Por que você está aqui nessa noite? Até às vezes contra a sua vontade. Pela vontade de Deus, né? E isso pode ser bom ou ruim, dependendo do que está acontecendo aí dentro, né? Eu só posso falar do externo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo já estava lá com Paulo em Roma. É interessante o amor de Paulo e Timóteo, né? Como pai e filho. Versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus que se encontram em Colossos. Aqui é muita fé, viu? Não pode dizer que Paulo não é um homem de fé. Porque é uma igreja que está cheia de heresia, como Colossos. E Paulo diz, por quê? É aquilo que a gente leu em Isaías. É claro, a maioria das pessoas vão ser falsos crentes, não se iluda. Pastor, você está dizendo que aqui entre nós é tudo falso crente? Não sei, irmão. Eu sei que aqui nessa congregação já passou muita gente e a maioria era falso crente. Tanto que não estão mais. Então, 40 aqui no máximo que congregam aqui com a gente, que já fizeram parte da CCVE, mais de 500. É surreal, né? Para alguns é até difícil de acreditar, mas é só ficar olhando pelo Facebook, você vai ver, rapaz, essa pessoa nunca vi na igreja, e essa daqui também nunca vi, mas já fizeram parte. Em algum momento. A maioria é falso irmão. Muitos são chamados. Será que Jesus está exagerando quando fala isso? Será que Jesus é um exagerador? Não, ele é a verdade personificada. Diagnóstico perfeito é o que sai dos seus lábios. Os santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz. Mas não deseja graça e paz e um dinheirinho? Graça, paz e saúde? Graça, paz e luz? Não, aqui já inclui tudo. Se você tem graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu te garanto, não te faltará mais nada. E essa carta vai te ensinar isso mais ainda. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Ele é nosso Pai. E qual é o pai que não corrige o filho que ama? Mas se estáis sem correções de que os filhos são dignos, é porque não é filho, é bastardo. Versículo 3, Paulo agora já começa agradecendo. A gente é o contrário, já começa se queixando, né? Quando alguém pergunta, e como é que você está? Você diz, né? Está tudo ruim, mas Deus está no controle, irmão. Versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos. Não, você ora por alguém que não seja você? Oro, pastor. Toda vez que alguém me fala isso, eu fico pensando numa experiência que eu tive com minha filha mais nova, quando ela era bem mais nova. Ela vai fazer 15 anos, dia 9 agora. Ela crente, crescendo na igreja, sabia mais do evangelho do que a maioria de vocês aqui. E ela disse assim, né? Vou orar. Para dormir, eu sempre orientava elas a orar. Elas estão orando à noite. Rapidinho já orou. Eu falei, gente, papai, você orou? Você orou. Aí eu fui dizendo para as pessoas, né? Algumas pessoas da igreja, você orou fulano, orou. Claro, pai. Eu fui mesmo. E deu tempo, foi assim, pai. Eu orei assim, Senhor, abençoa todo mundo. Amém. É uma oração dessa, né, meu filho? Até no McDonald's. O número 1, por favor. Não quero nem dizer uma Big Mac com batata frita grande, né? Não. O número 1. Eu não quero perder tempo. Então aqui, você precisa entender, orar pelos outros significa se colocar no lugar deles. Exceder mesmo. Isso denota tempo, irmãos. É um tempo que a gente muitas vezes não está disposto a gastar.
Imagina, a pessoa não está disposta a gastar tempo vindo para a igreja para aprender de Deus. Você vai dizer que essa pessoa que nem para os cultos vem, está em casa 3, 4 horas orando por nós. Eu não vi a fé dessa em Israel. Isso não é fé, isso é engano. Damos sempre graças a Deus, Pai nosso, e do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Veja, antes de escrever a carta com a série de repreensões, Paulo está dizendo, eu orei por vocês antes. Por isso que uma pessoa que não ora pelo outro não tem direito de repreendê-lo. Na maioria das vezes eu não ouço quando um fala mal do outro. Porque não vejo oração nos olhos. Não sinto o bom aroma. Você tem direito de repreender o seu irmão? Claro. Você pegou ele no erro, corrige-o com espírito. E no espírito branco. Sabendo que você poderia estar lá, no lugar dele. Mas não é o que a gente percebe, na maioria dos casos. Versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Veja, Paulo ouviu falar dessa igreja, a gente já falou por quem? Por Epáfras, que tudo indica que foi o fundador dela, o plantador da igreja. Mas ele nunca esteve lá, ele nunca pisou lá, ele nunca conheceu esses irmãos face a face. Mas isso não impediu ele de falar o que falou. Por quê? Porque quando a gente ora, quando a gente ouve, quando a gente lê, a gente conhece o que é a realidade do ser humano caído e do que ele precisa. Então, eu não preciso ver uma pessoa para aconselhá-la biblicamente. Se a pessoa me fala pelo que está passando, alguém me fala, você já tem a maneira de ajudar essa pessoa na Bíblia. O remédio continua sendo o mesmo. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E do amor. Olhe sempre o amor aparecendo. Por quê? Porque sem amor não adianta. Sem amor não adianta você dar dinheiro. Sem amor não adianta você dizer que faz e acontece. Não tem amor. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Preste atenção nessa palavra, preservada. A ideia, muitas vezes, que a gente caminha aqui na Terra como cristãos, é que o céu vai ficando mais longe à medida que a gente caminha mais. Olha que coisa. Eu estava lá no comecinho, pensei que o céu era logo ali. Mas agora que eu já tenho 10 anos de igreja, parece que está tão longe. Por quê? Porque a tendência é a gente se sentir como Isaías. Cada vez a gente se sente mais diferente de Deus. Mais, sem direitos de ir para o céu. A gente começa na imaturidade, às vezes a gente até acha que o céu, nosso direito. Mas à medida que você vai andando, você vai vendo que você não. Se você entrar no céu, assim, é graça demais para você entrar. Por isso que os obreiros, eles são tão dedicados. E uma das melhores sensações que a gente tem aqui na Terra é quando a gente está sendo usado como instrumento de Deus. Nada é comparável a isso. Muitos nunca experimentaram isso. Por isso não podem falar. Por vossa causa, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Porque se você espera de Cristo somente nessa vida, eu não preciso nem fazer exame de sangue de você. Você faz parte de um grupo de homens que a Bíblia diz que são os mais miseráveis que já pisaram na terra. É pior do que o ímpio. É isso que o texto quer dizer, exatamente. É o mais miserável. Porque o ímpio ainda tem um pouquinho de alegria. É falsa, mas um pouquinho de alegria nas coisas do mundo. E aqueles que esperam de Cristo somente nessa vida, nem o que o ímpio tem, que é essa alegria falsa, tem. E aí vive aqui de forma miserável. E mais ainda, e sabe que quando terminar aqui, vai piorar, porque vai para o inferno. John Bunyan retratou essa pessoa como alguém que se trancou em uma jaula. Ele disse, mas por que você está trancado? Por que você não sai? Não dá para mim mais. Eu atravessei uma linha que não tem mais volta.
Sim, mas e vocês não vão aproveitar de nada? Não, agora é só esperando o tempo para ir para o inferno. Extremamente angustiado com isso. Isso é o que Paulo escreve. Se você espera de Cristo somente nessa vida, você será o mais miserável ser humano que já pisou nessa terra. Mas, infelizmente, esse é um grupo que cresce assombrosamente nos arraiais da igreja. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. É o risco que às vezes a gente tem. Será que só tem igreja verdadeira aqui na CCV? Não, meu filho. Tem muita gente por aí. Fazendo um monte de coisa. Muito melhor que nós. Estamos apenas engateando. Ah, mas eu não vejo. E é exatamente por isso que elas estão fazendo o que estão fazendo. Porque elas não estão jogando para a plateia. Elas estão fazendo o que Deus mandou fazer. Não se preocupam com os Instagrams da vida. Chegou até vós, como também em todo mundo. O Evangelho é imparável. Preste atenção, é imparável. Quem falou isso? Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Chegou até vós, como também em todo mundo. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes, porque não adianta só ouvir. Você entendeu? Lembra do primeiro tipo de solo? Ele não entende. A semente não encontra um lugar para crescer. Rapidamente vem o pássaro e rouba. Da qual antes ouvistes e pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Porque existe um falso evangelho? A essa altura, é claro que você já sabe que existe. E a probabilidade de você ter ouvido ele, a probabilidade de você ouvir o falso é maior do que a de você ouvir o verdadeiro. Versículo 7. Segundo foste instruídos por... Tá vendo? Epáfras aqui, que eu falei para vocês no começo. Ele é o plantador da igreja. Nosso amado conservo. A palavra conservo significa que serve junto com a gente. Não há hierarquia aqui. Pelo contrário, igualdade. Serve. Serve junto com a gente. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Dizendo, ó, vocês têm um pastor crente. Aproveitem isso. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então veja, quando alguém pergunta sobre a realidade da igreja local, por exemplo, a gente poderia dizer da seguinte forma: ela vai bem, ela vai mais ou menos, ela vai muito mal. Mas como assim, pastor? Porque sempre tem um grupo que está bem e vai melhorar. Tem um grupo que está mais ou menos e a gente não sabe se vai piorar de vez e mostrar que nunca foi, ou se vai melhorar e mostrar que é crente. E tem um grupo que está muito mal, não é crente. A nossa esperança é que algum dia seja regenerado. Essa é a realidade de qualquer igreja local bíblica, viu? Porque se não for bíblica, não tem nem essa realidade. É só falso crente do púlpito às cadeiras. Pastor, mas não tem probabilidade de uma igreja falsa, onde o líder é um falso mestre, ter um cristão verdadeiro no banco? É a mesma probabilidade de uma árvore má dar um bom fruto. Pode? Segundo a Bíblia, pode? Não entendi a sua dúvida. Mas tem gente que tem opinião contrária, não a minha, a da Bíblia. Versículo 9. Por essa razão também nós,
Desde o dia, mais uma vez, Paulo vai repetir, desde o dia que ouvimos, que está aqui no versículo 4, desde que ouvimos, agora ele fala, né? No versículo 9, desde o dia que ouvimos, porque é isso, tem lugares que estão exercendo um cristianismo, sabe, tão bonito aos olhos de Deus, e a gente nem sabe, mas um dia a gente vai ouvir. A gente vai se maravilhar com isso, espero. Por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Eu acho interessante como é fácil para as pessoas se identificarem com o que não presta. E como é difícil para alguns, para não dizer a maioria, se solidarizar com aqueles que estão defendendo a verdade no meio de mentiras. Às vezes a gente vê alguém pregando o verdadeiro evangelho e do lado alguém assim, metendo pau. E você meio que, né? Não vou falar nada não, porque senão piora a situação. Porque você é um covarde. Covarde tem essa atitude, é natural. A gente vê isso em Gideão, 32 mil, 20 mil eram covardes. E ali é homem de guerra. Aqueles 32 mil foram homens que se voluntariaram para a batalha. Contra os midianitas, se não me engano. O povo mais poderoso do ponto de vista bélico. E aí, quando foi dito os covardes podem voltar, voltaram 20 mil. Eles se autodenominaram covardes. É até interessante isso, né? Essa questão de você é que se autodetermina. Eu falei com vocês, vou repetir, o charge, né? Que eu vi, uma chart que eu vi. E aí estava lá a raposa querendo falar para o dono do galinheiro. Mas vem cá, você está me julgando? Eu sei que do lado de fora parece que eu sou uma raposa, mas por dentro eu me sinto uma galinha. Me deixa eu entrar no galinheiro. Né? Então é mais ou menos assim nos dias atuais. Você se diz, nasceu, fulano está grávida. Tem que dizer, fulana, não pode nem dizer, né? A mulher está grávida, porque se disser que está grávida é preconceito. Mas vem cá, homem fica grávido? Pode ficar, não sei em que mundo, porque no meu não. Né? E nunca me provaram que eu estou errado. Nem toda a ciência. Mas, né? Uma pessoa está grávida. Aí você, como antigamente, né, se perguntava isso e ninguém falava nada, mas estamos vivendo na pós-modernidade. E aí, é menino ou menina? Ele vai decidir. Ele vai decidir? Não, ele já vai nascer com essa decisão tomada, mano. Com 3 meses, se tiver aquele negocinho lá da imagem, já mostra. Não, é menino. É menino. Ou é menina. Né? É interessante. É risível se não fosse tão ridículo a postura dos eruditos da nossa geração. E ainda se passam por sábios. Parece que eles são os mais inteligentes. Eles lotam as faculdades, né? São os professores, os mestres, os doutores, falam bonito, mas é tudo estupidez. Você não precisa ser sábio para identificar a estupidez deles. Mas, no mundo de mentiras, os respeitáveis têm que ser mentirosos, até para serem respeitáveis. Senão, o destino seria como o de Jesus, crucificado. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Olha que coisa interessante. Você hoje estuda um pouquinho a Bíblia, já se acha. Por quê? Porque você acha que sabe um pouquinho mais do que a pessoa que está do seu lado. Então deve ser por isso que você se acha. E talvez você esteja enganado, porque a pessoa do seu lado, por ser humilde, né, sabe muito mais do que você, mas não vive arrotando falso conhecimento para você. Cuidado, porque manusear bem a palavra de Deus é para poucos. Não deveria. Como está na Bíblia, quem dera todos fossem profetas. Quem dera todos aqui fossem obreiros aprovados. Mas a realidade não é essa. A realidade é que os obreiros aprovados são bem poucos. Manusear bem a palavra de Deus é para poucos mesmo.
Por quê? Porque aí não vai ser só dedicação de tempo. Aí envolve também comunhão com o Espírito. Aí não é só intelectualidade, aí envolve espiritualidade. Aí o funil afunila mais ainda. Algumas pessoas frequentam uma faculdade de teologia boa, né, do ponto de vista intelectivo, e podem obter um conhecimento, né, grande, do ponto de vista da teologia correta, mas a espiritualidade não se adquire dessa forma. E o obreiro aprovado não pode ser pela metade. Versículo 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, da sua... Por quê? Porque a sua vontade e a minha deveriam estar no lixo já há algum tempo. Se ainda não estão, é porque a gente está procrastinando. Se você é um crente verdadeiro, a vontade que prevalece sobre a sua vida é a de Deus. E isso te faz feliz. E seguro. Versículo 9. Para que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Preste atenção na repetição da palavra todo, toda. Porque o que Paulo quer mostrar para a gente é cuidado com o fato com você se contentar com 8, com 9. Crente é de 10. E mesmo quando tira 10, bate no peito e diz, não fiz mais do que minha obrigação. Não é como as crianças que tiram 10 e quer que o papai, né, bata a palma, leve para tomar um sorvete, tirei 10. Não, você tirou 10, é para isso que você na escola. Né? Que bom, você tirou 10. Não fez mais. Aí eu não gosto, aí não está me estimulando a tirar outro 10. É interessante. Quem foi que tirou o 10? Eu. Sim, quem deveria ficar alegre? Por que você quer que eu te dê alguma coisa se o 10 é seu? Mas veja como o nosso entendimento é tão egoísta, né? E a gente vai deixando a vida nos levar. Não, se você é crente, não deixe não. Não vos conformeis este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. Então, no versículo 9, vou repetir desde o começo. Pastor, por que de novo? Porque sim, para ver se você aprende. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Olhe, nós e vós. E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Às vezes você olha para uma pessoa e você diz, está acompanhada. Aí você diz de quem? Não sei. Não posso fechar ainda esse diagnóstico. Então, não tem entendimento espiritual aí. Você tem que identificar quem é o acompanhante. É do bem ou do mal? Pelo menos isso. Entendimento espiritual. Entendimento. Você está em casa de noite, falta luz, as coisas caem na geladeira. Né? E aí? É fantasma? Não, é demônio. Calma. Ô, pastor, não pode ser o vento? Pode, mas pode ser demônio também. Por quê? Porque fantasma, com certeza, não é porque eles não existem. Não existem. Né? Existem sim seres espirituais. Anjos e demônios. Se manifestam muito pouco no nosso meio. É exceção. Mas eles estão no nosso meio. E a gente deveria ter, no mínimo, entendimento espiritual disso. Então, quando você sente uma vozinha interior te querendo tomar uma decisão que te afasta de Deus, será que é um anjo? Vê que eu estou sentindo uma luz. Primeiro que luz não se sente, se vê, tá bom? Mas vamos cá. Então, não pode. Ninguém que não seja de Deus vai te fazer, te estimular a andar. Por isso que quem é o seu verdadeiro amigo e amiga? Quem te estimula a andar perto de Cristo.
E nesse cenário, são poucos crentes, né? Claro que tem que ser crente, sem sombra de dúvidas, mas nem todo crente. Tem muitos que te distanciam mais ainda, até pelos seus próprios maus exemplos. Versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Mas vem cá, eu pensei que viver no Senhor era igual casa de mãe Joana, era de qualquer jeito. Não, aqui de modo digno significa, como a gente já aprendeu na carta aos Filipenses, que Deus tem um padrão. Você respeitando ou não. Não, eu acho que eu posso fazer qualquer coisa de qualquer jeito e Deus vai aceitar e vai achar bom. Não, não vai. Qualquer dúvida, pergunte a Ananias e Safira. Talvez eles tenham levado mais dinheiro num dia só do que a gente a vida inteira ao gasofilácio. Eles venderam um campo, a gente não sabe o tamanho. E eles ficaram com uma parte do valor, ou seja, outra parte que com certeza não era pequena foi entregue aos pés dos apóstolos. Mas isso não encheu os olhos do Senhor de alegria, pelo contrário, digno. Então, cuidado, para que você não tenha percepções de coisas diferentes da percepção que o Senhor tem dessas mesmas coisas. Cuidado com o significado que você dá às circunstâncias da sua vida. Porque talvez elas tenham outro significado aos olhos de Deus. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. A pergunta que eu faço para vocês como pastor, que eu sou o pastor dessa igreja, para ficar claro, se não for ainda, bem que eu notei, isso era ditador mesmo. Não, isso para mim é uma responsabilidade, um privilégio. Não me enche de direitos, pelo contrário, me enche de deveres. Sei que a maioria ouve de forma diferente. Por isso que não é pastor. Porque senão talvez estivesse aqui no meu lugar. A fim de viver de modo digno do Senhor. E eu pergunto a vocês, quem aqui vive de modo digno do Senhor? Para o seu inteiro agrado. Agrado de quem aqui? Do Senhor inteiro. Você imagina isso? Não, eu acho que parte da minha vida agrada a Deus. Não é isso que Paulo está falando, é inteiro. Frutificando em toda, viu a repetição da palavra toda? Toda. Você vai ver várias vezes Paulo falando aqui. Porque o que Paulo quer mostrar é algo que a essa altura a gente já devia saber, porque se a gente está nas cartas é porque já passou pelos evangelhos. E a primeira característica de um discípulo de Jesus é renunciou a quase tudo, quase nada, ou letra C, tudo. A, B ou C? C, tá vendo? Não, é D, pastor, nenhuma das respostas anteriores. Não, é C. Renunciou a tudo, né? Então, cuidado, porque se você renunciou a quase tudo, você não tem do que se orgulhar. Pastor, mas orgulho não é virtude, eu sei, mas não foi nesse sentido. É no sentido de se alegrar por estar fazendo a coisa certa. Você não está fazendo a coisa. Mas eu renunciei a quase tudo, sim, não está me dizendo nada. Teve um rei que Paulo pregou, de nome Agripa, que ele quase virou crente. E aí, qual é a diferença de um quase crente para um ímpio completo? Nenhuma. Quase crente. Não está me dizendo nada. Eu acho interessante que tem gente que frequenta a igreja, aí diz, eu tenho um ente, eu tenho um parente, eu tenho um amigo. Não é crente não, mas assim, é quase. Aí eu fico perguntando, Paulinho, você já enterrou um quase morto? Alguém já enterrou um quase morto? Não existe quase. Ou é ou não é. E mesmo quando é, veja se é de verdade, porque pode estar me enganando. Então, cuidado. Aqui ele diz, a fim de viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, toda boa obra, é se entregando de verdade, crescendo no pleno, a ideia de plenitude é algo completo, nada quase, aqui é completo.
pleno conhecimento de Deus. Você não tem que conhecer só os 27 livros do Novo Testamento. Não, você tem que conhecer os 66 livros da Bíblia. E não é ler a Bíblia, é estudar para conhecer o que está escrito neles. Todos eles. Então eu tenho que decorar a Bíblia? Não, decorar a Bíblia é fácil. Difícil é fácil? É. Comparado com entender? Então eu estou perdido. Começou a entender a sua situação agora. Então começa a se dedicar. Quem sabe ainda haja esperança. É o que Jeremias fala. A fim de viver de modo digno do Senhor para o inteiro agrado, frutificando em toda, olha a ênfase que eu estou dando, toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu estou lendo para você como Paulo escreveu. Essas palavras são palavras-chave nessas frases. Sendo fortalecidos com todo o poder. Por quê? Porque é muito comum a gente dizer, olha, eu até repreenderia esse demônio, mas não estou de jejum. Então, ô endemoniado, vem amanhã, que eu vou entrar de jejum agora. Aí quando bater 24 horas de jejum, eu te expulso, demônio. Não, não é assim. Ou o Espírito de Cristo está em você, ou ele não está. O Espírito de Cristo não vem e fica uma horazinha no dia e volta. O Espírito de Cristo tem que morar em você. E quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Por isso Paulo traz essa ênfase a todas essas afirmações aqui. E isso aqui é uma oração, viu? Sendo fortalecidos com todo o poder. Isso deveria ser assim, sabe? Algo que nos envergonha. Porque às vezes a gente está orando por uma pessoa não convertida. É mesmo, pastor, é para orar por não convertido, pastor. Você tem que orar pelos seus inimigos. Imagina um não convertido que nem mal está te fazendo. E é orar pela salvação, viu? Não é machado da matança, não. A não ser que você queira que o machado recaia sobre você. Sendo fortalecidos com todo o poder. Todo o poder. Será que Deus não tem poder de converter os que não são convertidos ainda? Pastor, mas tem uma pessoa na minha família que ateu, sabe? Até dizer chega. Não está me dizendo nada. A probabilidade dessa pessoa se converter é igual a da quase crente. Porque os dois vão precisar do mesmo milagre, a regeneração. E o bom é que Deus tem poder para salvar. Inclusive é isso que significa o nome de Jesus. Ele salva. Ele tem poder para salvar. E a gente não deveria desconfiar do poder dele. Eu acho que o senhor não consegue fazer. E por que não consegue? É interessante quando os crentes resolvem ser mais inteligentes que Deus. Assim, Deus, coloca a enfermidade para converter essa pessoa. E precisa de enfermidade para converter alguém? Não, pelo menos uma coisa de ruim, né? Tem que acontecer. Mas por quê? Desde quando isso aconteceu uma coisa de ruim para alguém se converter, irmão? Você precisasse, porque você vem pelo amor, pela dor. Não, meu filho, isso é o falso evangelho. Você vem pelo poder de Deus, é a graça irresistível atuando. Então, quando você for orar, ore direito. Em nome de Jesus, alma, corpo e espírito. Senhor, salva essa pessoa. Senhor, traz ela, ele, aos teus pés. Que se torne tão crente quanto eu. Ainda pode ser. Dependendo de quem ora, vai que, Até ele riu, tá vendo? Vamos orar por isso também. A fim de viver de modo digno, versículo 10, no seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda
E aqueles que, sabe, ficou aqui com a gente um tempinho depois, 2 altos, 6 meses de esfriamento espiritual. Aí volta como se nada tivesse. Isso no melhor do cenário. Aí volta como se nada tivesse acontecido. Isso no melhor do cenário. Porque a tendência é nem voltar para falsas igrejas e ser mais crente que nós. Esses dias eu estava vendo a realidade de uma pessoa que congregou com a gente, estava nesses cultos de poder. Eu falei, não é possível. É sério. Esses negócios de poder, revelamento, tome isso, receba aquilo. Rapaz, mesmo depois de ter ouvido tudo que ouviu. É porque a gente é que pensou que ouviu, eles não ouviram. Ou vocês também não ouviram o que Isaías falou. Veja, irmãos, essa realidade está aqui, ó, diante de nós. Se não é toda perseverança, é nenhuma perseverança. Tem perseverança pela metade. Uma pessoa me ajudou a plantar a igreja, ficou quase 10 anos comigo. Não está mais aqui. Vocês, a maioria, sabe do que eu estou falando. Não é crente essa pessoa. E o mais assustador e triste que eu tenho que dizer, nunca foi. Porque se fosse, não tinha quase perseverança. Tinha toda perseverança. E se uma pessoa quer justificar a saída da igreja por causa de homens, nunca teve lá por causa de Cristo. Quem disse isso não foi nem eu. Foi um teólogo antes de mim. Então, não se justifica esse tipo de atitude. Se arrepende. É justificar, né? É como querer justificar o homicídio, né? Diante de Deus. Você justifica diante dos homens até. Legítima defesa. Vai que. Mas diante de Deus, não. Diante de Deus você tem o direito de morrer, mas não de matar. Mas então, se uma pessoa botar a arma na minha cabeça e dizer, ou você me mata ou eu te mato, então morra. Você tem, né, esse privilégio de morrer pela sua fé. Aleluia! Gente, ninguém está dando glória. Rapaz, você viu o esforço que é um pastor estar alegre diante dessa plateia? É muito trabalho, muita fé, é muita alegria no Senhor, porque a reciprocidade de vocês está maravilhosa. Mas vamos aqui, né? Graças a Deus por Jesus Cristo. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda a perseverança. Eu vou insistir de novo em que vocês não convençam ninguém a voltar para a igreja. Amém. A pessoa que saiu com as suas próprias pernas, tem as suas próprias pernas e a porta está aberta. Glória a Deus. Espero que os seus corações estejam tão abertos quanto o meu para recebê-las. Mas nunca me vão ouvir. E aí, estamos sentindo sua falta de mim? Não. Saiu por quê? Porque quis. Eu vou sentir falta de uma pessoa que não quer ficar perto de Cristo? Não posso. Só se eu for infiel a Cristo. E eu não quero ser. Pastor, mas eu não tinha olhado dessa ótica. E tinha olhado de qual? Qual é a sua ótica? Quem comigo não ajunta? Então, não tem brincadeira. A gente brinca, a gente tem alegria do Senhor. Fora dele não tem. Então, cuidado para que você não se veja levado por emoções mundanas, achando que são sentimentos virtuosos. Ó, que coisa louca. Ao invés de tanto trazer essa pessoa de volta, experimente orar. Mas só orar? Só orar. Então talvez você nunca tenha orado. E uma pessoa que diz só orar, não entendeu nada de oração. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Olha que coisa linda. A ideia é parecidos com Cristo. A parte que buscava da herança dos santos na luz. Paulo está, em uma linguagem assim bem compreensível para a gente, Paulo está colocando o sarrafo lá em cima. Não está descendo. Mas se subir muito o sarrafo, aí quase ninguém consegue chegar nesse nível. Vamos orar. Deus ajuda. Posso tudo naquele que me fortalece. Mas baixar o padrão de Deus para aumentar o número de pessoas no nosso meio, que tipo de coisa boa pode surgir disso?
Porque se a gente acha que pode baixar o padrão de Deus, o que de fato vai acontecer é o que aconteceu com a igreja que ficava pertinho de Colossos, a igreja de Laodiceia. Laodiceia, geograficamente, é vizinha de Colossos. São 3 cidades perto uma da outra. Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Ficam bem perto uma da outra. E a gente conhece a realidade de Laodiceia pelo livro do Apocalipse. Quem dera se fosse fria. Ou, melhor ainda, quente. Mas porque és morna, eu te vomitarei. Então, cuidado, porque a gente não deve tirar a santidade da igreja para os não santos no nosso meio se sentirem à vontade. Porque foi isso que eu ouvi de uma pessoa uma vez. Pessoa que já estava se afastando do Senhor há muito. Foi até uma espécie de entrevista pastoral, porque eu não chamo de aconselhamento, quando a pessoa já sabe o que quer fazer. Então a pessoa disse, quando eu venho para a igreja eu me sinto como um peixe fora do aquário. Eu disse, é bem assim que você deveria se sentir mesmo. Porque o seu sentimento é diferente da maioria dos que estão aqui. Então, você quer se sentir santo? Seja santo. Mas se você não busca uma vida de santidade, você está no meio de santos, você vai ver isso de uma forma que vai te incomodar. Quando é que uma pessoa percebe mais que está em trevas? Quando ela chega. Porque quando está tudo escuro, a gente não sabe diferenciar muita coisa. Eu estou caminhando para a nossa conclusão. Versículo 13. Nos libertou do império das trevas. E as trevas têm um império, basta você olhar e ouvir. Está ouvindo? Se o nosso som estivesse incomodando eles, já tinham batido aqui na porta. Mas o som externo pode incomodar a gente. Por quê? Porque ser um crente. E a gente ainda teve, o privilégio de ser do verdadeiro evangelho. Se fosse por falso, a gente até quebrava a caixa de som e dizer que foi Deus que mandou. Mas a gente é do verdadeiro evangelho. Então, a gente não quebremos a caixa de som dos outros e botamos culpa em Deus, Não, eu tenho a unção de Sansão. Bem que eu não tenho, pastor. Não tenho não, viu? Não tenho. Em alguns momentos até desejei ter, mas não tenho, Cuidado, ser crente vai exigir de nós atitude de crente. Ele nos libertou do império das trevas. E é interessante que as pessoas que estão em trevas não se acham presas e diz que é a gente que está preso. Não, você é evangélico, você é daquele grupo que não pode. Não pode isso, não pode aquilo. Não, você não entendeu. Eu posso todas as coisas, porque Ele me dá força. Eu posso todas as coisas, mas eu tenho uma sabedoria que você que está me questionando não tem. Eu posso todas as coisas, mas eu sei que nem todas me convém fazer. Você não sabe, porque você ainda está cego. Você ainda está preso. Você se acha melhor do que eu? Não. Eu já estive no seu lugar e pela graça de Deus eu não estou mais. E não é porque eu sou melhor. Eu fui agraciado. Espero que você tenha isso. Esse é o sentimento do cristão. Quando ele está sob ataque, como a gente falou no começo, é o título da mensagem. Inclusive, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Veja, nada é pela metade. Ele libertou e agora disse, é com vocês. Não. Transportou. Para o reino do seu Filho, no seu amor. Então, no momento em que você é regenerado, você foi tirado das trevas e você agora recebeu uma nova identidade. Lá tem cidadão do reino celestial. Antes, como diria Giovanni, você era da cidade da destruição. Agora você é da cidade celestial. Versículo 14, no qual temos a redenção. Temos a... O que significa redimir? Redimir é um termo do Antigo Testamento. O Redentor é a figura daquele parente que vê o seu parente escravizado, dívida ou qualquer outra situação,
e ele vai lá e paga a dívida. Ele é o redentor. Vocês leram o livro de Ruth? Boaz é o quê? Era Boaz que deveria casar. Por quê? Porque o parente próximo dele não teve filhos. Era lei. Deveria ter. Deveria redimir aqueles parentes próximos. No caso especial, duas mulheres. Noemi e Ruth. E nos libertou do império das trevas. Versículo 14, no qual temos a redenção. E a redenção, ela traz como consequência a remissão dos pecados. Então, quando Jesus paga pelos nossos pecados, eles são agora perdoados. Por isso que Davi coloca dessa forma, Paulo repete as palavras de Davi em Romanos, e diz, feliz aquele que Deus jamais imputará. Veja, o verbo está colocado no futuro. Mas eu ainda não cometi esse pecado, mas Deus já sabe de situações que vão nos acontecer no futuro. E Ele não nos perdoou só pelo passado. Quando Ele perdoa, mas quando o Filho de Deus peca, que pode acontecer, o que Ele faz? Ele volta a ser condenado? Não, ele agora vai ser corrigido. Ah, que bom! Que bom. Mas você já apanhou? Pois é, apanhar de papai e mamãe é uma coisa. Estar debaixo da correção de Deus é luta. O salmista diz, eu agradeço muito, porque Deus me corrigiu severamente, porém não me entregou, é por aí. Eu não acho que a correção de Deus, é um sente aí e fique pensando no que você fez. Vá para o banquinho da reflexão. Isso não, viu? Davi, alguém tem dúvida que Deus amava Davi? Quantos filhos de Davi Deus matou? Ninguém teve filho de Davi que quis matar ele, Davi. Não é muito legal. Por isso, cuidado, para você não brincar com Deus. Com Deus, não se brinca. Versículo 15. Esta é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Cristo. A supremacia dele, o primogênito de toda a criação. Ele é a ideia de primogênito não é que Deus fez Cristo primeiro. A ideia do texto é a supremacia de Cristo sobre a criação. Então, Deus, Pai, outorgou voluntariamente ao seu Filho toda a responsabilidade pela criação. De forma que o Filho tem supremacia. E ele não usurpou essa supremacia, ele recebeu do Pai. E ele exerce essa supremacia como filho obediente que é. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que Paulo quer mostrar é, não tem ninguém que rivalize com ele. Eu acho tão ridículo quando você vê na internet aqueles desenhos e às vezes até aquelas imagens de Jesus numa queda de braço com um demônio. Não, a imagem é Jesus soprando e o demônio se derretendo. Não é o demônio, os demônios se derretendo. Um sopro da boca de Jesus. É a presença de Jesus fazendo os demônios se desesperarem. Queda de braço. Não, ele está infinitamente acima de qualquer anjo que sabe demônio. Querer colocar rivalidade entre Cristo e os seres espirituais criados, criaturas como nós, claro, com diferenças, mas criaturas também. É uma demonstração de analfabetismo bíblico. Para não dizer uma expressão pior. Existe coisa pior que o analfabetismo bíblico? Existe. Mas não vou falar para não ofender. Mas existe. Então não seja assim. É feio. Versículo de número 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, céus aqui é a realidade do mundo espiritual. O céu está no plural. Lembra? Primeiro céu, habitação de Deus. Segundo céu, transitar os anjos e demônios, seres espirituais.
E o primeiro céu é o céu atmosférico que a gente olha e vê. Houve a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha a ideia, quer principados, quer potestades. Mais uma vez, a pessoa está na igreja e alguém diz assim, pastor, eu assunto sério, porque fizeram uma macumba comigo. Mas vem cá, você está tentando evitar o prejuízo da pessoa? Por quê? Não entendi ainda. Você acha que isso vai causar algum dano ao crente? É ridículo pensar determinadas coisas que os crentes pensam. Ou eu era crente, estava andando certinho, aí uma pessoa jogou uma maldição em mim, minha vida... É mesmo, e você era crente? Estranho isso, né? Porque se você fosse crente, como você disse que é, você estaria nas mãos de Cristo. E das mãos de Cristo, ninguém pode mexer com as ovelhas dele. Porque o problema não é a ovelha, nesse caso, o problema é o pastor, que estaria sendo insuficiente na sua proteção. Então, veja que algumas falas dos evangélicos modernos, elas envergonham a pessoa de Cristo. Apresentam um Cristo pequeno, um Cristo que está em pé de igualdade com demônios, com entidades, né? Sei lá, tem tanta coisa aí. Hoje em dia tem aquele pessoalzinho pequenininho, como é doente, vai que tem gente que acredita em doente. Eu não sei, hoje não está na moda, mas quando eu era mais jovem, tinha atrás dos carros adesivos, eu acredito em doentes. Né? Então, vai que você acredita, né? Tem troll, você já viu um livro de ficção, fantasia, vai, né? Vocês estão dando risada, porque tem gente que leva isso a sério. Mas eu estava andando de um troll. Ele saiu assim, eu estava andando num negócio de um duende. Quase da Xuxa e os duendes, quando eu tinha 15 anos de idade, né? Mais ou menos. Não, essas coisas são ridículas com o ouvido cristão. Não damos crédito a elas. Pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Paulo está dizendo, se você é um cristão verdadeiro, você devia estar muito feliz e se sentindo muito seguro. Porque ninguém pode com o seu Salvador. Olha que maravilha. Eu não vi um amém, aleluia. Se eu estivesse na igreja pentecostal, era capaz de começar a gritar tanto que aqui tremer. Né? Mas é que a gente é espiritual, irmão. Aí a gente grita por dentro. Olha eu aliviando para vocês, né? Não é isso que o pastor fala, está vendo? Tem umas ovelhas, ajuda. Eu já quero concluir nessa noite. Eu sei que vocês têm mais o que fazer do que ficar aprendendo a Bíblia, né? Misericórdia. Tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado por meio dele. Até os demônios. Rapaz, Deus criou demônio. Não. Mas existe demônio, existe. Você está me confundindo, pastor. Pois é, Deus criou anjos. Esses anjos se rebelaram. E quando eles se rebelaram, eles foram expulsos do céu. Caíram sobre a terra. Estão com raiva, estão com ódio da criação, como dizem Apocalipse. E eles agora são chamados de demônios, né? Porque eles são inimigos. Inimigos da criação, inimigos de tudo aquilo que Deus fez com tanto amor. Porque Deus é amor. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja, a ideia só tem sentido a sua vida, só tem sentido qualquer coisa se for para Deus. É por isso que a vida da maioria das pessoas está sem sentido. Porque elas vivem para elas mesmas. Isso é cisterna rota. Não pode reter água. Se você espera um dia se fazer feliz, você vai se decepcionar com você. Mas como você não me conhece? Não preciso. A Bíblia já revela quem somos. Né? Somos pessoas altamente decepcionantes. Né? Você se conhecer de perto, você vai se decepcionar mais ainda. Você é muito pior do que o espelho revela. Mas isso não diminui a capacidade que a gente tem de se achar. Basta alguém botar um perfumezinho melhor
Uma camisazinha mais nova, já essa é bonitinho. Ele já se acha a pessoa mais bonita do universo. Pega então um pente daquele tamanho. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu acho interessante, a gente que é cristão, a gente tem essa visão correta. Mas quando você, como é o meu caso, ultimamente, eu tenho transitado por alguns meios do mundo, infelizmente, eu não gosto. E você vê assim, como é ridículo. A pessoa tem um carro melhorzinho assim, acha que é, né? Acha que é dois. Não, eu era um, agora eu sou dois, você não me conhece. Né? Acha que a pessoa acha que agora tem 7 vidas. A pessoa comprou uma caneta melhor, acha que é mais sábio, né, do que, sei lá, Einstein, como físico. Então, as pessoas acham que se formam em uma determinada faculdade. Não, antes eu me achava Deus, agora eu tenho certeza que eu sou uma divindade, né? Como César, se for algum dia. Então veja que hoje é assim, as pessoas são exatamente dessa forma. Apesar delas, ao mesmo tempo, perceberem que são mais frágeis do que são, porque hoje em dia as enfermidades, né, mentais elas estão ficando cada vez mais evidenciadas, a fragilidade que o homem tem de se relacionar com as circunstâncias e o meio. Mas ainda assim continuou se achando. Não, não é não, é tudo para ele. Só é para ele. Não, mas eu acho que Deus me salvou porque ele me ama. Não, ele pode até te amar, mas é por tabela. Ele fez para ele. Se você tem alguma dúvida, vou acabar com ela agora. A gente vai terminar o culto e eu vou acabar com sua dúvida. Abre em Ezequiel, por favor. Pastor Pai, eu quero ir para casa ainda me achando. Você tem chance, tem 30 segundos para sair por essa porta. É o tempo que eu vou falar o que eu vou falar. Né? Versículo 33. Mas, pastor, o senhor não disse o capítulo? Calma. Capítulo 36 de Ezequiel. Versículo 36. Assim diz o Senhor, Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, é exatamente esse dia que Paulo está descrevendo, com outras palavras, em Colossenses. Ezequiel 36, 33. Farei que sejam habitadas as cidades e que sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez da terra estar desolada aos olhos de todos os que passam. Disse-a, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. Olha a referência do jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restável ao redor de vós saberão que eu sou, que eu, o Senhor, edifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, disse e farei. Assim diz o Senhor Deus, nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, um rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Pastor, mas o senhor disse que eu ia deixar de me achar? Pois é, eu disse e vou provar. Eu estava, na verdade, querendo que você subisse um pouco mais, porque aí a queda é maior. Aí, quem sabe, você cai a ficha. No versículo 22, no capítulo 36, diz, portanto, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós. Mas como assim? Eu achei que Deus me amava, e Ele te ama. Mas não ache que você é o centro do mundo. Glória a Deus. Não ache que Deus faz o que faz por causa de você. Ele faz o que faz por causa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dize, portanto, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Se você não acha que o nome de Deus é santo para valorizar ele, honrá-lo, não acha que a sua atitude diminui em nada a santidade de Deus, porque não diminui. Ele continua sendo quem é, mesmo você não honrando como deveria. Quem sai perdendo? A gente.
que profanastes entre as nações para onde fostes. Isso é o povo de Deus sendo disciplinado, em vez de aprender, se tornaram piores. Porque a disciplina, ela só exerce efeito sobre o filho. Então, quando eventos aparentemente negativos acontecem às pessoas, aí a gente pode perceber quem de fato é abençoado por aqueles eventos e quem se torna pior ainda. Versículo 23, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Olha como ele repete essa expressão. Tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Isso é o Evangelho. Nós somos transportados para o seu reino. Não foi o que lemos em Colossenses? Então aspergirei água pura sobre vós. Eu aspergirei. Pastor, o que significa aspergir? É quando você joga um pouco de água, né, sobre a pessoa. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra. Pedra porque é duro? Não, pedra porque está morto. A pedra faz parte do reino mineral. O reino mineral não está vivo, está morto. E vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e vos farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. A gente tem a repetição dessa promessa em Apocalipse, por exemplo. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vidrigo, multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Versículo 30, multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos livrareis dos vossos maus caminhos. Percebeu? Quanto mais Deus nos abençoa, mais a gente se sente o cara. Não, mais a gente se sente verme, ingrato. Meu Deus, eu sou tão ingrato. Isso é o coração de alguém que se sente abençoado. Então vos livrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos maus feitos, dos vossos feitos que não foram bons. Terei nojo de vós mesmos. Sabe? Você já teve esse sentimento por você? Nojo de você? Não, pastor, eu tenho pelos outros. Eu sei, o ímpio é assim. Nojo de você. Nojo de você ser quem é. Hipócrita. Incrédulo. Eu vou parar aqui. Para não ofender mais. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vocês mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. E não é por amor de vós que fique bem. Então ficou bem entendido? Porque está escrito aí que fique bem. Por que Deus precisava falar desse jeito? Porque na maioria das vezes a gente não leva a sério corretivos como esse. Não, acho que ele foi uma hipérbole, sabe? Estava meio que exagerando, uma maneira de falar assim para chamar a nossa atenção. Não, é que ficou bem entendido. É isso aqui, ó. Não é por amor de vós que isso fique bem entendido. Eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Eu espero que a gente saia assim hoje, arrependido. Um coração quebrantado. Eu vou parar aqui, se Deus permitir, a gente vai continuar no domingo, porque o domingo é uma possibilidade. O hoje é uma realidade. Então eu te aconselho, arrependa-se hoje. Deixe para amanhã. Amanhã é uma possibilidade. Então, nossos caminhos não são bons, ainda que tenham nos trazido até aqui. Somos pecadores miseráveis, precisamos nos arrepender até do nosso arrependimento que é tão superficial. Então que o Senhor nos ajude nesse processo, porque na vida do cristão isso é um processo. É o santo se santificando cada vez mais. E preste bastante atenção, em nenhum lugar isso vai acontecer de forma tão clara como aqui.
na igreja dos justos. É por isso que o papel principal de Satanás é afastar as pessoas de igrejas bíblicas. Porque ele sabe que só por meio de palavras bíblicas as pessoas têm a oportunidade de serem abençoadas. Então, se elas não ouvirem essas palavras, a possibilidade delas se arrependerem e serem salvas é quase nula. Então, que o Senhor nos ajude a fazer jus ao privilégio que recebemos aqui essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco, dando-nos oportunidade de arrependimento. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão da tua boa, perfeita e agradável, para que andemos nela. Boa, perfeita e agradável vontade. Não nos deixa, Senhor, perdidos como outrora estávamos, mas que estejamos seguindo o nosso bom pastor e Senhor Jesus Cristo, sempre de pé. Tão de perto que as pisaduras dele sejam as nossas, pois se dizemos que estamos nele, necessariamente temos que andar como ele andou. E assim seja a realidade de todos nós aqui nessa noite. Andamos como Cristo, pois pertencemos a ele. Despede-nos em paz, que a tua paz esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, Deus saúde a vocês todos.